Bom, continuando aqui a terceira parte do vídeo. Como um software é criado e onde a lógica se encaixa, né? Processo de desenvolvimento do software. A gente vai ter alguns passos aqui. A idealização, especificação de requisitos, validação da solução, desenvolvimento e testes, e por último, implantação e entrega, né? Saber resolver um problema é mais importante do que saber a linguagem de programação. Problema do jarro, problema do salário hora. Qual que seria o problema do jarro? A gente quer colocar 2 litros de água num jarro de 5 litros, só que a gente tem apenas um jarro de 3 litros cheio com água, tá? Aí deixo para vocês pensarem como vocês fariam exatamente para resolver esse problema de colocar apenas 2 litros aqui dentro desse jarro de 5. O problema do salário hora, por exemplo, é a gente tem um salário de uma pessoa, a gente quer saber quanto que ela ganha por hora, né? Então bastaria a gente dividir o salário pelo tanto de horas que ela trabalha, seja no mês ou na semana, né? Depende com o salário que a gente está trabalhando. Algoritmos são uma série de instruções a serem seguidas para resolver um problema e podem ser criados sempre que for necessário para resolver um problema. Então agora a gente vai ter os 5 Qs para montar um algoritmo, que são eles. Quais são os dados de entrada? Né? São 5 Qs de perguntas, tá? Quais são os dados de entrada? Quais são o que devo fazer com esses dados? Tá? Quais são as restrições do problema? Quais são os resultados esperados? E por último, qual é a sequência de passos a serem feitos para chegar ao resultado esperado? Né? Esses são os 5 Qs que a gente deve observar quando a gente quando a gente cria um algoritmo. Né? Monta um algoritmo para os exemplos anteriores, ou seja, para o jarro e para o salário hora. Tá? Deixo aí para vocês, isso também foi feito em sala. Show de bola! Então, alguns conceitos para resolução de problemas, né? 4 conceitos aqui. Primeiro, variáveis, né? As variáveis guardam informações, isso em toda a lógica da programação, ou melhor, em toda a linguagem de programação, teremos variáveis que guardam informações. Segundo, condicionais, servem para o algoritmo tomar caminhos diferentes com base nos dados de entrada. Se isso, então A. Se não, então B. Né? 3. Laços de repetição. São usados para fazer uma tarefa repetitiva até chegar a um resultado específico. Né? Às vezes a gente quer somar, por exemplo, vários números de 0 até 100, por exemplo, e essa tarefa só vai acabar quando todos os números forem somados de 0 até 100. Então a gente precisa deixar um laço de repetição para o código executar essa tarefa. Por último, coleções, que são arranjos de informações, geralmente em forma de listas. Tá? A gente vai ver um exemplo disso aqui um pouquinho mais para frente. Agora a diferença entre pseudocódigo e um fluxograma e o que são eles, né? Pseudocódigo é uma forma de escrever a resolução do seu problema seguindo os passos e ferramentas aprendidos até agora. Ele ainda não é um código em si, mas ajuda muito a escrever o código final. Tá? Então a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Já o fluxograma é um diagrama visual dos passos lógicos que o seu algoritmo vai percorrer para executar uma determinada tarefa. Os dois são métodos que possuem seus lados positivos e negativos. Tá bom? Geralmente a gente vai usar um detalhe importante, tá? A gente vai usar fluxograma quando a gente está executando um aplicativo, uma aplicação, né, para uma empresa onde tem várias pessoas que estão colaborando com várias áreas do algoritmo e para ter uma noção melhor a gente deixa num quadro grande assim, escrito qual é o fluxo que esse programa está seguindo, tá? Ter uma noção um pouco mais visual da coisa ajuda nesse sentido. De qualquer forma, a gente também utiliza pseudocódigos, tá? No mercado de trabalho. Aí, um exemplo de um pseudocódigo seria esse daqui, né? Para um programa que recebe 2 números e mostra qual é o maior entre eles. Então, a gente vai ter... Essa linguagem de programação não é uma linguagem exatamente real, tá? Basicamente, é muito parecida com Python, mas já é para vocês pegarem uma noção. Então, o nome da nossa variável aqui é primeiro underline valor.
O nome da nossa segunda variável é segundo underline valor. E a gente está pedindo para o usuário colocar essa primeira e essa segunda variável, tá? Depois a gente vai fazer uma condicional. Se a primeira variável for maior do que a segunda, então o que ele vai mostrar na tela? A primeira variável é maior. Se não, mostra que a segunda variável é maior. Claro que tem um problema nesse código aqui. Se você souber, deixa aí depois. Mas, já mostrando ele aqui, a gente tem que perceber que esse programa não funciona para caso onde o primeiro e o segundo valor são iguais, né? Ele daria um erro. Então, a gente precisaria tratar esse erro. Quando o primeiro e o segundo valor são iguais, o programa correto teria que ser esse daqui. Perceba que a gente adicionou umas linhas de código a mais. Tá? Então, a gente tem, novamente, o primeiro valor sendo sendo maior que o segundo. Depois a gente tem o segundo valor sendo maior do que o primeiro. E aí a gente tem, por último, a condição que é satisfeita quando nenhuma das duas anteriores é atendida. Claro, a gente só tem três opções. Ou o primeiro é maior, ou o segundo é maior, ou eles são iguais. Por isso a gente só precisaria dessas três condições aqui para satisfazer e o programa agora funcionaria perfeitamente. Exemplo 2. Escreva um programa que some todas as idades contidas em uma lista. Então, no caso, a gente vai ter essa lista aqui de idades e a gente vai setar, ou seja, a gente vai definir essa variável total como zero. Ela recebe o valor zero inicialmente. E esse valor vai ficar mudando conforme a gente for somando as idades dentro dessa variável. Tá? Então, a gente vai criar um loop de idade em idades. Perceba, eu só quero uma idade, tá? Dentro da lista idades. Por isso que esse aqui tem S e esse aqui não. Show! Então, a gente vai setar o total. E o que vai ser o total? O total vai ser o número inicial dele, mais a idade que eu pegar dessa lista. A primeira idade, tá? Ele vai na ordem. Então, a princípio, o total vai ser 0. Aí depois, teremos 0 mais 15. Da próxima vez que ele fizer o looping, então o total vai vir com o valor 15. E aí ele vai ter 15, aí igual 15 mais 27. Aí ele vai somar o 15 mais o 27 e ele vai dar o 42. Aí o total vai ter o valor de 42 e novamente ele vai repetir isso. Isso aqui, matematicamente falando, não faz sentido, só faz sentido em lógica da programação, tá? Por isso é bom tomar cuidado e é um pouquinho confuso, sim, normal. Mas o total aqui, a gente só tem que entender que ele vai variar com o tempo, tá? Ele vai sempre somar o inicial mais o próximo. E aí ele vai guardar o valor da última soma que ele fez. Bom, nessa parte aqui praticamos em sala de aula. Então eu fico por aqui. Até mais.